Fala, time! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, vocês sabem, né, quando a gente não está na frente do computador, o assunto não vai ser um assunto técnico. E hoje eu queria trazer para vocês a review de um livro, que ele está aqui, que é o Mobile System Design Interview, que é um livro aqui da editora Byte Byte Go. Para quem não conhece, é muito bom o canal deles no YouTube, tá? Então eu recomendo que vocês assistam, porque tem várias coisas. Não é focado somente em mobile, tem várias coisas de APIs, de banco de dados, como muita coisa funciona. Eu super recomendo esse canal. E o LinkedIn deles também, às vezes está passando no LinkedIn, eles colocam uns gifzinhos assim de como as coisas funcionam. E por que eu resolvi trazer esse conteúdo, né, uma review desse livro? Porque muita gente me pergunta, Bruno, onde eu consigo estudar um Mobile System Design ou um System Design? Não encontro muito conteúdo na internet. E aí eu encontrei esse livro quando estava navegando lá pela Amazon. Não é um livro barato, então dos motivos também de fazer isso, porque é um livro caro, ele não tem a versão Kindle, somente a versão impressa, e ele custa ali na faixa de 200, 250 reais, e pode frustrar algumas pessoas, pode ajudar outras, e aqui é mais para a gente tirar essas dúvidas para vocês saberem, vale a pena ou não vale a pena comprar esse livro. Bom, então começando aqui a nossa review, né, do Mobile System Design Interview, eu vou começar dizendo que, para quem não é esse livro, se você está na sua empresa, se você está trabalhando já, não quer trocar de empresa e quer estudar System Design ou Mobile System Design, quando eu falar System Design aqui, pensam que é no mobile, tá? Porque senão fica uma coisa muito grande de falar. Mas se vocês estão estudando System, vocês querem começar a estudar System Design, querem se aprofundar em como melhorar a arquitetura, melhorar as coisas do seu projeto, esse livro não é para você, tá? Então, já falando assim, se você quer alguma coisa mais avançada, alguma coisa bem mais técnica, não recomendo esse livro. E por que eu não recomendo esse livro para quem quer estudar System Design? Porque os exemplos que ele dá no livro, eles são exemplos muito superficiais que você consegue encontrar facilmente na internet, tá? Então, por exemplo, como fazer um aplicativo estilo YouTube, como fazer um aplicativo de reservas, como, por exemplo, pensar numa biblioteca para uso em várias aplicações. Então, é um conteúdo ali muito focado superficialmente para você entender como se comportar numa entrevista de emprego, tá? E se seu foco realmente for estudar System Design, esse livro ele não aborda algumas coisas com muita profundidade, tá? E, e para quem é esse livro? Esse livro, eu acho que eu tenho duas categorias aqui que eu posso colocar. Se você estiver estudando para processos seletivos de grandes empresas, né? Ou se você sabe que a empresa que você está prestando processo seletivo tem uma parte de System Design ali, é bem legal esse livro, ele te dá ali como se comportar numa entrevista, o que você perguntar, como você lida com tal situação. Tem uns exemplos bem legais, né, que nem eu falei, então são 9 capítulos, né, 9 capítulos, são 9 projetos, na verdade são 10 capítulos, mas é que o último ele passa todos os conceitos, e aí né, se eu não me engano, ele faz 8 criação de aplicativos e uma criação de bibliotecas. Então, se você está estudando para passar no processo seletivo, esse livro é muito legal. Ele te passa alguns conceitos ali, ele te passa uns insights de mercado, né? Então, por exemplo, ele fala, tipo, o Airbnb usa essa solução XYZ, mas a Google usa essa. Os trade-offs dessa para essa são esses problemas. Então, eu acho que isso é muito legal para quem está começando, porque quando a gente está pesquisando algumas coisas na internet, a gente não acaba tendo esses trade-offs. Então, eu acho que isso facilita muito ali o seu aprendizado, né? Porque o fato de você comprar um livro é porque ele tem que te facilitar o caminho, né? Ainda mais um livro caro desse. É uma coisa bem legal. Se vocês verem, eu marquei duas coisas aqui nesse livro, porque eram conceitos que eu nunca tinha parado para pensar, e ele me deu esses insights bem legais, que é basicamente, tipo, uma aplicação offline e online ao mesmo tempo, como que você vai lidar com essa situação? E aí ele me passou um conceito lá de uma única fonte de verdade, né? E eu pensei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu faria de uma outra maneira, mas do jeito que ele está falando, eu não faria. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E o legal desse livro também é que se você está estudando Android ou iOS de forma nativa, ele tem ali o conceito das classes, tanto em Kotlin como em Swift. Isso é um ponto bem positivo, porque que nem eu falo para vocês, eu não gosto muito de livros que são extremamente técnicos, que mostram código. Por quê? Porque o código ao longo do tempo ele muda. Então um livro de 2 anos atrás já pode estar defasado, por exemplo, utilizando o Swift ou Kotlin, porque alguma coisa já foi depreciada. Então aqui ele mostrando só a estrutura da classe, você consegue ter uma base, ele tem bastante diagrama, ele é bem legal, tá? Então se você estiver estudando para fazer entrevista, mas
Se você já for uma pessoa experiente de carreira, se você já for ali um nível de sênior, vou colocar um sênior, para cima, talvez a abordagem que você vai ler é tipo tudo mais do mesmo. Foi o que aconteceu comigo, tirando esses 2 pontos que eu marquei aqui, que é tipo, ele vai falar, por exemplo, trazendo para o iOS: vamos utilizar bancos de dados aqui. Mas você não pode utilizar o user default porque ele não é apropriado para fazer isso. É melhor utilizar o Core Data. Pô, se você já é sênior, você já deveria saber isso. A gente vai guardar o token do usuário, não vamos utilizar o user default, a gente precisa utilizar o keychain. Então, esse livro eu recomendaria ali muito para quem está começando a fazer entrevistas. Provavelmente ali, cara, Bruno, eu estou indo de pleno para sênior e eu percebo que nas entrevistas para esse cargo eu não recebo uma proposta para sênior, o pessoal sempre me classifica como pleno. Talvez valha a pena comprar esse livro para você ter uns insights. Mas é que também é um livro caro. Ele não, vou ser bem sincero, no meu ponto de vista, para o Bruno, ele é um livro que o custo-benefício dele é muito caro. Ele não é um livro custo-benefício, porque R$ 250 no livro é caro. Tem alguns exemplos aqui de coisas, mas eu acho que dá para encontrar na internet de algumas maneiras. Talvez você tenha que pesquisar mais a fundo os trade-offs de cada coisa, coisas que ele já traz aqui. Mas se você pegar ali na promoção ali um livro de R$ 150, ou se a sua empresa que você tiver um budget de, de curso para você gastar com educação, talvez valha a pena comprar, porque eu não acredito que é um livro que vai se defasar tão rápido. Ele não fala, por exemplo, vamos utilizar UIKit, vamos utilizar SwiftUI, como que é em Android, Jetpack Composer ou XML. Ele traz as coisas bem mais ali na parte de arquitetura. Ele também não foca muito entre que arquitetura a gente vai utilizar? Viper, View Model, Clean Architecture, por exemplo. Ele não. Ele constrói toda a solução e ele fala, na hora que você estiver na entrevista, você avisa que a sua comunicação entre os componentes vai ser tipo via Viper, por exemplo, ou via View Model. Uma coisa que eu não sou muito fã é que ele foca muito em soluções reativas, né? Então ele foca no Combine. Aqui ele fala do RX Kotlin, por exemplo, também. Então pode ser, tipo, se você não tem muito contexto de como funciona um Combine, um RX Kotlin, pode ser legal, porque você aprende algumas coisas. Mas uma coisa que eu gostei bastante também é que no final de cada capítulo ele também te dá, tipo, agora você pensa se você precisasse colocar mais alguma coisa nessa aplicação, como você faria? Então, entre aspas, ele te dá um deverzinho de casa, mas é um livro caro e se você tiver que tirar dinheiro do bolso mesmo, Bruno, eu preciso gastar R$ 250, a gente sabe que R$ 250 no Brasil é caro, eu não recomendaria, a não ser que você pegue uma promoção ali, talvez no 150 valeria a pena ali. Se eles tivessem uma versão Kindle, provavelmente seria bem mais barata, né? E eu acho que é isso. Era esse vídeo que eu queria trazer, esse review desse livro. Então, só recapitulando. Se você quer estudar System Design a fundo, não vale a pena. Se você já é sênior para cima, já fez várias entrevistas disso, já passou em algumas entrevistas, já consegue entender a arquitetura ali, a parte de System Design mais a profundo, também não vale a pena. Vale a pena se você estiver fazendo entrevista, querendo evoluir de pleno para sênior. E também um ponto que eu esqueci de falar aqui, que eu posso comentar agora, é legal também para você... Bruno, eu faço muita entrevista e muitas vezes eu não sei o que perguntar direito para a pessoa, não sei como saber se a pessoa está fazendo talvez um trabalho muito legal. Cara, você pode usar esse livro como base, acho que é bem legal. Obviamente, você não vai copiar os mesmos exemplos do autor, né? Mas você consegue ali ter uma base, tipo, o cara utilizou aqui o user default em vez do keychain. Putz, já marca um ponto, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo aqui num outro ângulo. Bom, é isso. Coloca aqui no comentário se vocês conhecem algum outro livro aqui de Mobile System Design ou algum curso online, porque tem muita gente que tem curiosidade de estudar System Design. E aí, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!